Olá, esse é o Drops Quadriláteros. A gente vai falar aqui hoje sobre uma personagem bem conhecida dos leitores mais antigas. Apesar de que ela está meio sumida das bancas brasileiras ultimamente, mas a gente vai estar falando inclusive de um lançamento com essa personagem, mas vocês vão me dar uma pequena indulgência, tá? Apesar de eu saber que o nome dela é Sonya, esse J teria som de I, eu vou continuar chamando ela aqui, pelo menos nesse Drops de Sonja, até para dar uma diferenciação com outra personagem que eu vou estar falando aqui, e é o jeito também que eu lia quando era criança, vocês vão me permitir essa pequena indulgência. Quando o Conan começou a ser publicado pela Marvel, o Roy Thomas estava à frente disso, ele conseguiu os direitos de publicação do personagem, e ele conseguiu, na verdade, com o desenhista Barry Windsor Smith, começar a dar aquele gancho inicial, e muita gente achava que isso não ia dar muito certo, achava que o personagem não tinha muita penetração, não era exatamente um super-herói, não iria vingar, mas acabou que Conan teve uma vida editorial muito longa e hoje em dia ele está de volta na Marvel, né? Então na verdade a gente tem aí inclusive uma história cíclica. Então, adaptando os primeiros livros de Conan, o Roy Thomas começou a perceber que ele precisava de uma personagem, não exatamente uma parceira ou algo para estar em todas as edições, mas uma personagem recorrente, que fosse uma mulher forte e que tivesse uma certa tensão sexual, uma tensão sensual entre o Cimério e essa personagem. E ele sabia que ele tinha dois pontos a se considerar. O grande amor do Conan, com certeza, é Belit. E a Belit, na verdade, estabelecida pelas histórias, ela teve um período de tempo muito curto junto com o Bárbaro. A outra personagem que ele tinha nos livros para poder usar seria a Pirata Valéria, que também, na verdade, seria uma coisa para Conan estivesse um pouco mais velho. É engraçado que no filme que fizeram, o primeiro filme do Conan, eles fizeram uma mescla da história de Valéria com Belit e criou uma personagem híbrida que não era nenhuma nem outra. Mas isso não vem ao caso, isso aí é uma história para um outro dia. A gente tem aquela situação de que o Roy Thomas queria uma personagem para colocar lá. E ele explica isso muito bem nessa edição que a gente vai falar aí, mas ele de repente se bateu com uma personagem criada pelo Robert Howard, que seria Sonya de Rogatino, e que de repente era bem parecido com a ideia que ele queria dar naquela guerreira ruiva para ali junto com o Conan, etc, etc, etc. Então o que é que ele fez? Ele leu o conto original de Sonya de Rogatino, pegou aquelas características, transformou numa espadachim da era iboriana para estar se relacionando junto ao Conan. E, na verdade, ele pensou umas outras coisas, porque, por exemplo, a Sonya de Rogatino, ela apareceu em apenas um conto. Inclusive, a última vez que ele foi publicado aqui, até então, teria sido nesse livro, Sombra do Abutre, da editora Artes e Letra. É um contozinho não muito longo, ela interage com um outro personagem, fala naquela época em Ásia, aquela questão da Idade Média e todas umas circunstâncias e histórias que o Roy Thomas ele achou muito interessante para estar adaptando, inclusive, o conto do Howard, que não era um conto de Conan, mas trazendo essa realidade, transformando o personagem principal que interagia com ela no conto, transformando ele no Cimério e fazendo uma história do Conan com uma história de Robert Howard, que não era uma história do Conan. E ele também pensou, na verdade, esses detalhes dessa personagem de uma outra personagem do Howard, que seria essa aqui, do livro Sword Woman. Ela é uma personagem, Agnes de Chantillon, vão me perdoar meu francês, e ela é uma personagem que ela luta com os russos numa invasão, isso lá pelo século XVI, por aí, e ele pegou vários outros elementos dessa personagem, que também é uma personagem ruiva, né, de cabelos vermelhos, e acabou misturando isso num caldeirão para elaborar a Sonya, que a gente conhece das histórias do Conan. O que saiu, na verdade, foi uma coisa extremamente interessante com o DNA do Robert Howard, porque ele se baseou em contos e baseou em personagens que o Robert Howard tinha criado, mas que não era exatamente uma personagem de Robert Howard. Então ficou uma coisa meio, digamos, diferente. E ela estreou na história de Conan, inclusive aqui no Brasil tem uma certa curiosidade, porque essa história de Conan, apesar de ser uma história mais à frente, ela foi a primeira história de Conan publicada pela editora Abril. O Conan já tinha saído antes pela editora Block. Ela tinha sido a primeira história publicada pela editora Abril na estreia do Bárbaro na revista. E foi exatamente uma história até meio fora de sequência cronológica. Ele pulou algumas coisas, ele foi mais à frente para conseguir essa personagem, para
poder apresentar uma história boa do Conan junto com a Sônia, que também já era meio conhecida dos leitores de alguma coisa que já tinha saído aqui pela Block também. E então eles resolveram estrear o Conan com essa história completamente fora dos parâmetros, né? Foi na revista Conan o Bárbaro 23, foi a primeira história publicada aqui, 23 e 24 na Heróis da TV número 36. E a Sonja, desenhada pelo Barry Windsor Smith, tinha mais ou menos essa coisa, esse visual, né? Ela usava uma cota de malha e um calção meio de, digamos, de um short com uma bota de bucaneiro. Vê ela também em uma outra imagem. E ela interage com o Conan nessa história, que é completamente baseada, como eu falei, no livro, no conto A Sombra do Abutre, que inclusive o vilão Mikhail Oglu, né, que é exatamente o abutre da história, é exatamente o mesmo vilão usado nessa história do Conan. Ocorre que, na verdade, quando ele começou a desenvolver essa personagem e essa personagem saiu, ele percebeu assim, poxa, eu tenho aqui algo interessante, eu tenho algo aqui que vai me dar o que eu quero, uma personagem para estar usando, vai e vem com o Conan, o fato dela não ter relações sexuais com um homem, a não ser aquele que consiga derrotá-la em batalha, já bota aí um tempero a mais nessa coisa da mulher inatingível para o bárbaro, que tinha praticamente toda mulher que ele botava os olhos, né? Então ficou aquela coisa perfeita para o que o Roy Thomas queria. Posteriormente, esses direitos dessa personagem, elas se desvincularam da Marvel, o Conan saiu da Marvel, e a Sonja também, mas o Conan acabou indo parar na Dark Horse, e essa personagem, a Sonja, que ela era uma personagem, na verdade, completamente inédita, ela não era um trabalho do Howard, ela acabou com os direitos indo para um outro lado, publicado por uma outra editora, e assim meio que continua até hoje. Ela tem um caminho hoje em dia, digamos assim, completamente diverso do Bárbaro, né? Eles podem até ser usados aí. Houve uma edição recente da Mythos que publicou um encontro dos dois, mas são coisas cada vez menos possíveis ou cada vez menos fáceis, porque os direitos de publicação não estão exatamente sobre a mesma casa, sobre o mesmo chapéu. Voltando ao ponto lá, você tinha que Roy Thomas percebeu que ele tinha exatamente aquilo que ele se interessava e aquilo que ele queria, que era aquela personagem para estar eventualmente aparecendo, só que ele não ficou muito contente com esse visual que foi dado nos desenhos da revista. Ele ficou, poxa, o Barry Windsor Smith é um grande desenhista, mas ele achou que ele não tinha acertado a mão exatamente nos detalhes de Sonja. E isso é muito bem explicado nessa edição que a gente vai falar aqui no Pós-Fácil, mas deixa eu fazer uma outra consideração. Ele ia publicar uma história pequena dessa personagem e ele pediu, na verdade, para um desenhista, Esteban Maroto, grande desenhista espanhol, maravilhoso. Então ele pediu para que ele recriasse o visual da personagem numa coisa mais sensual. E aí eles foram discutindo, acabaram naquela coisa do armadura de biquíni, que a princípio é uma coisa completamente sem nexo, sem praticidade, mas foi a forma que a Sonja ficou firme e forte dentro do imaginário do leitor. Essa personagem que Esteban Maroto desenvolveu com esse visual acabou sendo arte finalizada pelo estúdio de Neal Adams, pelo lápis dele, que é um outro desenhista maravilhoso. Ela saiu aqui em Super Aventuras Marvel 20, ela saiu aqui na Espada Selvagem de Conan 48 e mostrava a Sonja nesse visual já com essa armadura de biquíni que ela ficou tão conhecida, né, durante todo esse tempo posterior. Ela faz uma menção, inclusive, à história que ela conheceu o Conan, e a partir daí ela desenvolve em histórias próprias. E, na verdade, essas histórias próprias, elas acabaram não sendo desenhadas nem pelo Neal Adams, nem pelo Esteban Maroto. O grande desenhista dessa fase inicial de Sonja foi, na verdade, Frank Thorne. Ele fazia um desenho muito específico, muito detalhado e muito plástico. É uma coisa completamente diferente do que você via em absolutamente qualquer coisa que a Marvel publicava na época. Na verdade, à primeira vista, o desenho causava um certo impacto, um certo distanciamento do leitor, que achava aquele desenho meio estranho. Mas a verdade é que ele foi desenhista de Sonja por muito tempo. A gente acompanhou ele aqui na época em Super Aventuras Marvel, em Heróis da TV, toda essa fase inicial. Inclusive na Heróis da TV 50 houve a origem dela. E infelizmente é o que aconteceu, que nessa última semana ele veio a falecer. É um dos pontos, digamos, de sincronicidade desse Drops. O Frank Thorne, ele faleceu 6 horas depois, a esposa dele faleceu também. Ele já tinha 90 anos, não era tão novo, mas de qualquer forma ele deixou muitos fãs, porque a história dele é com a fantasia e com a realidade de vários trabalhos que ele fez, que a gente vai estar esmiuçando aqui em uma outra oportunidade, foi muito grande. Mas a gente chega ao ponto do que é exatamente
exatamente o motivo deste vídeo. A Pipoca Nanquim está lançando digamos, uma edição extremamente sui generis da personagem Sonja, a balada da deusa ruiva. Ela, na verdade, é uma história que você junta novamente Roy Thomas fazendo os roteiros, você junta de novo Esteban Maroto, finalmente, digamos, desenhando a personagem da forma que ele elaborou, porque ele houve oportunidade de desenhar a Sonja em outros pontos, mas não nesse visual de biquíni, de armadura, né, como ele coloca aqui nessa edição que ele se apaixonou. Então, na verdade, é um roteiro do Roy Thomas, revisitando a origem da personagem, mas nada é muito... não vou dar spoiler, apenas lendo para ver. Mas tem algumas coisas interessantes nessa edição. Primeiro que o Santi Casas, ele também participa, ele já é um desenhista mais novo, ele já é de uma outra geração, mas ele também dá um toque extremamente interessante nessa edição. E a edição toda, ela é em preto, branco e vermelho, né? O vermelho do sangue, o vermelho da morte, o vermelho dos cabelos de Sonja. E não só isso, essa edição aqui no Brasil, pela Pipoca Nanquim, tem uma outra curiosidade. Ela tem aqui a história, feita pelo Roy Thomas, desenhada pelo Esteban Maroto, tem todos os extras de criação de personagens, aquele tipo de material que a gente está até assim acostumado a ver numa edição de luxo, mas ele tem uma pequena, digamos, algo a mais aqui. Ele tem o conto original de Robert Howard com a personagem Sonia de Rogatino, que saiu aqui, né? Eu mostrei o livro A Sombra do Abutre, mas ele até não é um livro tão fácil, tão simples de se achar, e já tem algum tempo que ele saiu aqui. Não é uma história, digamos, simples, e é um único conto com essa personagem, ou seja, você tem 100% do conto de uma vez. O A Pipoca Nanquim incluiu esse conto nessa edição, a história de Red Sonja, A Sombra do Abutre, Robert Howard. O conto, o livro, ele tá todo incluído aqui. Então, assim, se pelo que eu tô dizendo aqui, você se interessou em procurar, sei lá, o livro A Sombra do Abutre, não, eu gostei dessa história, eu queria ter, me interessou. Bem, essa edição da Pipoca Nanquim vai ter uma história da Sonja muito legal, muito interessante, apesar de não ser algo tão longo, não é uma história de uma saga de muitas páginas. Você tem aqui uma revisitação da origem dela num desenho maravilhoso, e você também tem a edição aqui do conto original do Howard, que criou essa personagem Sonja Rogatino, da qual Roy Thomas se baseou junto com Agnes de Chastillon para poder chegar até a Sonja que você conhece, que está nessa edição, ou seja, toda uma situação cíclica, daquela coisa que a gente está acostumado nos quadrinhos, né, que a gente vai, a gente recria e a gente vê o mesmo personagem sobre uma outra ótica. É algo interessante, a edição tá legal, tá muito bem feita, é uma edição realmente de luxo, o papel muito bonito, a encadernação muito bonita, mas apesar de algumas edições que a gente diz por aí, poxa, por que eles fizeram isso em capa dura, por que não fizeram uma edição mais barata? Nesse caso, esse material eu achei até que valeu, se você conseguir aí para um bom desconto, vale bem a pena você estar correndo atrás desse material. Se você gosta do Conan, se você gosta da Sonja ou Sônia, como vocês preferirem, vale a pena. Se você não conhece a personagem, também é um bom lugar para você tomar conhecimento. E se você gosta de ler os textos originais do Howard, esse texto que está incluído nessa edição não é algo que você vai achar num livro do Conan, então também é algo muito interessante. Você meio que tem 2 por 1. Por favor, se vocês gostaram, assinem o canal, deem um like. Até a próxima.